Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto 7 às 7, que é toda quinta-feira às 7 da noite, 7 dúvidas. Aqui a gente discute estratégias sobre 7 na verdade para começar, né? Porque normalmente o pessoal acaba mandando mais dúvidas do que só aquelas 7. Aqui a gente discute estratégias de planejamento patrimonial da família, normalmente vinculadas à estratégia, ao instrumento, na verdade, de holding familiar para sucessão de bens, proteção patrimonial, redução de carga tributária e vários outros benefícios, utilizando, como eu disse, a holding familiar. Eu sou Pedro Vanderlei, especialista no planejamento patrimonial da família com o holding familiar, e o tema de hoje é o seguinte: holding familiar contra filhos fora do casamento. Vamos entender como é que funciona isso daí. E a gente separou algumas perguntas que o público mandou aqui e vamos entender o seguinte. A primeira que o pessoal mandou aqui foi o seguinte: o filho fora do casamento, ele também tem direito à herança? Pelo próprio senso comum, as pessoas entendem que o filho, seja ele dentro do casamento, seja ele fora do casamento, seja lá como for, ele é igual a todo o outro filho que aquela pessoa tenha. Então não importa a forma como aquela filiação, como aquele parentesco se deu. Se foi por adoção, se foi sanguíneo, se foi fora do, se aquele filho ele foi concebido fora do casamento, se aquele filho foi concebido dentro do casamento, não importa. Todos os filhos são iguais. Isso é garantido não só pelo conhecimento, pelo senso comum, mas é garantido por lei, e mais do que por lei, por Constituição, inclusive. E eu vou trazer aqui alguns artigos de lei de Constituição, na verdade, o Código Civil e a Constituição, que demonstram essa igualdade entre os filhos pra gente. O primeiro deles que está aberto aqui para mim é o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, nossa atual Constituição vigente, que é a Constituição de 88. Olha só o que é que diz o parágrafo 6º dessa Constituição. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, se o filho ele foi havido ou não da relação de casamento, estou observando aqui os próprios termos da Constituição, tá certo? Ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Perceba só o que é que a Constituição faz. Ela não cria apenas a igualdade entre os filhos, ela vai além do que isso, ela vai além disso, ela cria também o seguinte, ó, olha só o finalzinho da disposição do artigo, desse parágrafo 6º. Proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, proibidas quaisquer designações. Ou seja, o que é que a Constituição está dizendo para a gente? Até mesmo qualquer forma de designação, qualquer termo que pode ser utilizado para discriminar algum tipo de filiação diferente é proibido. Ou seja, até mesmo aquelas disposições legais que existiam antes da Constituição são proibidas em virtude de conterem esses termos que trazem discriminação entre as formas de filiação. E não só a Constituição traz essa igualdade entre filhos, também o Código Civil, o Código Civil 2002, que é o atualmente vigente, ele traz no artigo 1596 o seguinte, olha só: os filhos, havidos ou não, na verdade é uma redação muito parecida com a redação lá da Constituição, ele diz o seguinte, olha: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, tanto a Constituição como também o Código Civil, a Constituição de 88 e o Código Civil de 2002, eles trazem a igualdade entre os filhos e proíbem a discriminação entre eles, inclusive uma discriminação que aconteça por um mero termo, até mesmo esse termo. Por quê? Por que a lei é tão forte nisso daí? Porque o direito de ser filho, o direito de serem filhos as pessoas tem que ser um direito igual. Não pode haver discriminação. Isso atinge aquele princípio base da isonomia entre as pessoas, do artigo 5º da Constituição, que agride inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, aquele princípio que a gente usa para fundamentar, na verdade, quase em tudo, nos processos por aí pela vida. Então, seja pelo casamento ou fora dele, seja por adoção, seja de qualquer outra forma, os filhos, eles são todos iguais. E por que eu estou falando tanto disso? Por conta do seguinte: nem sempre foi assim. Isso é uma mera observação, na verdade. No Código Civil, antes do Código Civil de 2002, que era o Código Civil de 1916, lá há muito tempo atrás, os filhos adotados, quando o casal tinha filhos consanguíneos, eles não tinham
direito à herança. Ou seja, se o casal ele tinha filhos consanguíneos e adotava uma pessoa, essa pessoa não tinha direito à herança. Mas isso aí já se modificou. São raríssimas, na verdade, as situações em que você tem alguma discussão sobre uma adoção e um casamento. Na época do Código Civil de 2016, quando havia filhos fora do casamento, isso é uma situação de muita exceção. Estou trazendo aqui a mero título de conhecimento, tá certo? Cafezinho porque ninguém é de ferro, né? Então olha só, fica claro que todos os filhos eles têm os mesmos direitos. Isso implica não só em direitos de um ponto de vista mais moral, um ponto de vista mais humano. Implica também na questão sucessória, na questão patrimonial, na questão financeira. Por quê? Se todos os filhos são iguais, eles têm que ser iguais também na sucessão. Também no quinhão que cada um recebe. Claro, tem aquela questão da parte disponível, que são os 50% que a pessoa pode deixar para quem ela quiser, mas dentro da legítima, dentro da parte que é de direito dos herdeiros, não pode haver discriminação entre filhos. Então, vamos continuando aqui. Ou seja, né, como eu disse, todos os filhos eles são iguais, sejam eles de sangue, como se costuma chamar, que são os sanguíneos, ou adotivos. Então, todos têm os mesmos direitos. Continuando aqui. O que é que isso significa? Que você não pode fraudar a parte de ninguém. E como eu estava dizendo agora, o que é fraudar a parte de algum filho, de algum herdeiro? É você desrespeitar a legítima. É você praticar algum ato para parecer que aquele patrimônio não pertence ao pai, não pertence à mãe. E aí, de alguma forma, aquilo ali chegar em outro filho, para que um outro filho tenha mais direito do que aquele filho preterido. Infelizmente, tem muitas pessoas que procuram fazer isso daí. Ou seja, a fraude é legítima. Mas o que danado é essa legítima? O que é a legítima? A legítima ela está descrita no artigo 1846 do Código Civil. E a legítima é o seguinte, é a parte do patrimônio daquela pessoa, claro, abatidas as dívidas, abatidas a ameação, que pertence a seus herdeiros por direito. Que pertence a seus herdeiros. Nessa parte é que não pode haver a discriminação. Ela pertence aos herdeiros necessários de pleno direito. Vou ler aqui, olha, o artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens de herança, constituindo a legítima. E quem são esses herdeiros necessários? Três classes, olha. Os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Ou seja, filhos, pais e o cônjuge. Aí cada um vai ter a sua parte lá na herança conforme a sucessão acontecer. Isso é uma discussão, isso é uma outra discussão, a parte que cabe a cada um. Então o filho que não é reconhecido também tem direito à holding. A gente já está entrando agora na temática da holding familiar. Olha só a pergunta. O filho que não é reconhecido também tem direito na holding? Olha só, a holding familiar, ela é uma forma de organização, de planejamento do patrimônio da família, para que a família, na verdade, os filhos, não precisem passar por inventário e não precisem ter aquele custo todo, aquele pesadelo todo que normalmente é um inventário aqui no Brasil. Mesmo que seja um inventário não litigioso, ainda assim você tem custo com advogado, com despachante, cartório de notas, cartório de imóveis, se tiver testamento, por exemplo, custo com hack, enfim, muitos custos envolvidos. E a intenção é que você faça com que a família não precise passar pelo próprio inventário. Se ela não precisa passar pelo inventário, ela não vai ter aqueles custos, aquele absurdo que acontece lá no inventário, aquela perda patrimonial que acaba existindo lá no inventário. E a holding familiar, ela é um planejamento, ela vem para planejar, para organizar isso daí. Ela organiza isso. E o fato de você organizar o seu patrimônio em uma holding familiar faz com que você tenha, com que seus filhos, sua família tenha essas benesses. Porém, não permite, a intenção na verdade é que não aconteça nenhuma fraude ao patrimônio dos filhos. Ou seja, se existe algum filho, seja ele reconhecido, seja ele não reconhecido, seja ele dentro do casamento, seja ele fora do casamento, seja ele sanguíneo ou seja ele adotivo, assim como ele tem aquele direito dentro da sucessão normal, dentro da sucessão, ou como ele teria aquele direito dentro da sucessão no inventário, ele tem que ter o mesmo direito
dentro da holding. A holding ela não serve para fraudar, para tirar um pedaço do patrimônio daquela pessoa que tem o direito dela. Então, o filho que não é reconhecido também tem direito na holding? Tem. Ele tem direito na holding, sim. Só que, vamos pensar o seguinte, se o filho não é reconhecido, como é que ele vai fazer para exercer esse direito se ele precisar cobrar o exercício desse direito, se ele precisar cobrar a parte que ele tem direito? Olha só, isso aí já é um outro ponto. Se o filho, ele é filho, tem direito, ponto final. Se ele não é reconhecido, é uma questão documental. Quando você é filho e é reconhecido, quando você tem uma relação jurídica que já é reconhecida documentalmente, você já pode exercer o seu direito utilizando aquele documento. O RG, o contrato, a certidão de nascimento, seja lá o que for. Já quando você não tem o reconhecimento documental de alguma relação jurídica, que pode ser uma relação de paternidade, maternidade ou outra coisa, você vai precisar comprovar, você vai precisar primeiro demonstrar a existência daquela relação jurídica, ou seja, da relação de paternidade, via de regra paternidade, não maternidade, e então você exerceu o seu direito. Ou seja, se você não é reconhecido, você vai ter uma fase inicial, que é a fase de reconhecimento da paternidade, que hoje em dia no Brasil se faz através da ação de averiguação de paternidade, e depois o exercício do seu direito, tá certo? Então você tem direito sim, se você é o filho que não é reconhecido, mas pode ser que você precise dessa fase inicial para que você seja reconhecido como filho. Então vamos continuando aqui para mais uma pergunta. A holding, olha só essa parte muito interessante aqui, olha. A holding consegue segregar o patrimônio entre os filhos do casamento e os filhos de fora do casamento. Essa parte é uma das partes que a gente mais vê o pessoal perguntar por aí. Eu vou até repetir a pergunta, olha só. A holding familiar, ela consegue segregar o patrimônio entre os filhos do casamento e os filhos de fora do casamento? Sim. Eu já começo dizendo, ela consegue segregar sim. E não é segregar de forma desigualitária, em desrespeito à lei, nada disso. Ela consegue segregar de forma legal, de forma plenamente legal, tá certo? E eu já vou dizer o seguinte, olha só. Os filhos, seja de dentro ou de fora do casamento, eles têm direito à sua parte de herança. Eles têm direito à sua parte dentro daquela parte legítima, que são aqueles 50% que pertencem aos ascendentes, descendentes e cônjuges, pelo artigo 1846 do Código Civil. Porém, nenhum filho ele tem o direito de escolher qual bem vai corresponder àquele pedaço dele na herança. Oxe, então, peraí, se eu sou filho, eu tenho direito a um pedaço. Mas qual bem vai corresponder àquele pedaço? Vai ser uma conta bancária? Vai ser um imóvel? Vai ser um carro? Vai ser o quê? Isso daí o filho não tem direito, tá certo? Nenhum filho tem direito. Ele não tem direito a escolher os bens que vão materializar a quota parte que ele vai ter na partilha. Por isso, se você garante a quota parte de cada filho, ou seja, se você garante um pedaço de cada um, o pedaço que cada um vai receber, você que é o dono do patrimônio vai garantir, vai conseguir fazer com que cada filho receba o bem que você quiser que ele receba aqui na estrutura de holding familiar. É você, aqui na estrutura do holding familiar, como eu estava dizendo, é você, o dono do patrimônio, que diz os bens que vão entrar na holding e os bens que não vão entrar na holding. Ou seja, você determina o que é que fica dentro dessa esfera patrimonial aqui na holding e o que é que fica fora dessa esfera patrimonial, fora da holding. O que é que entra e o que é que não entra. E fazendo isso, você consegue estabelecer quais bens vão contemplar quais herdeiros. Lembra eles, os filhos não têm direito a escolher a escolher os bens que vão materializar a parte deles na herança. Por isso, repetindo, se você insere um determinado patrimônio dentro de uma holding familiar, que você deseja que isso aqui fique para filho A, para filho B, para filho C, para essa estrutura familiar aqui, via de regra, a estrutura dentro do casamento, que antigamente se chamava de família legítima, nem gosto desse termo, tá? Mas o que se chamava de família legítima, se você faz isso na holding familiar, o que é que você faz? Você consegue colocar dentro da esfera patrimonial que vai ficar com essa família os bens que você quer que fique com elas. Com elas não, com a família, com esses familiares aqui. E do outro lado, você deixa os outros bens
que você quer que fique com a outra estrutura familiar. É assim que funciona. Que basicamente é o que sobra, tá certo? E agora, uma dúvida, Pedro. Que é a próxima pergunta, na verdade. Eu não podia fazer isso tudo num testamento? Olha, você até podia fazer isso tudo num testamento, sim. Porém, se você está pensando em organizar o patrimônio entre dois núcleos familiares, às vezes até mais do que dois núcleos familiares, primeiro, que a pior coisa, sério mesmo, a pior coisa que você pode pensar em fazer é deixar esse patrimônio ir para o inventário. Mesmo que você tenha disposto isso em testamento, a pior coisa que você pode fazer é deixar isso aí para o inventário. Por quê? Porque lá vai começar a discussão, vai começar muitas discussões. É muito difícil quando você tem dois núcleos familiares diferentes que eles tenham uma plena concordância sobre tudo. Às vezes concordam com muita coisa, mas ó, só esse bem aqui a gente não concorda com a avaliação. Pronto, já complicou tudo. Então, não deixe de modo algum que você que tem mais de um núcleo familiar, via de regra é homem, né? Normalmente isso acontece mais com homem. Então, você que tem mais de um núcleo familiar, não deixe o seu patrimônio ir parar no inventário. Não é só uma questão de que os filhos vão brigar, não. É uma questão de que é natural que aquele patrimônio, pelo atrito, pela briga, pelo próprio tempo, pelo próprio decurso do tempo, acabe sendo desvalorizado. Ou seja, no fim das contas, aquilo que você passou a vida inteira trabalhando para construir, só porque você deixou ir lá para o inventário, vai acabar perdendo valor, vai acabar se desvalorizando. Era melhor não ter trabalhado tanto e não ter construído tanta coisa. Passava mais tempo gozando da vida com a família ou com quem quisesse. E por que inventário, então? Porque, Pedro, por que eu acabaria deixando isso para o inventário? Porque você negligenciou aquilo ali. E por que eu vinculo necessariamente o inventário ao testamento? Porque olha só, se existe testamento, necessariamente precisa haver inventário. E mais, precisa haver mais do que o inventário. Precisa haver um negócio chamado RAC. O que é RAC? RAC. Registro, abertura e cumprimento de testamento. É um processo judicial como qualquer outro. Envolve advogado, procuração, documento, herdeiros. É um processo anterior ao processo de inventário. Ou seja, você instaura o RAC, abre o RAC, gasta com honorários. É um processo que demanda a participação do Ministério Público. Ou seja, é um processo que inclusive é demorado. É demorado, porque tem até essa pessoa, esse órgão, na verdade, para participar, que é o MP. Depois que o RAC termina, é que você vai poder abrir o inventário. Via de regra, se existe testamento, esse inventário ele tem que ser judicial. Ou seja, você já empurra a sua família, quando você faz o testamento, para a via judicial. É bem verdade que alguns estados permitem que você faça o RAC. O RAC necessariamente precisa acontecer pela via judicial, na vara, perante o juiz. É bem verdade que quando termina o RAC, alguns estados permitem que você faça o inventário lá no cartório, mas de alguma forma você vai acabar indo para a via judicial, que você não precisaria fazer. E olha só, via judicial, como eu disse agora, de estrutura patrimonial disposta, dividida entre dois núcleos familiares. E isso é terrível, isso é terrível. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai juntar duas famílias para discutirem, talvez até brigarem sobre o mesmo patrimônio. É gasolina e fogo. É terrível, terrível um negócio desse. Então olha só o provável litígio que vai vir disso daí. E litígio, como eu falei agora, implica necessariamente na desvalorização dos bens, na perda patrimonial, na perda financeira. Tá bom? E mais uma pergunta que o pessoal mandou aqui. E agora? Até fugindo um pouco do tema. Para quem tem mais de um filho, olha só, essa parte aqui foge um pouco da questão patrimonial relativa aos filhos fora do casamento. Para quem tem mais de um filho dentro do mesmo casamento, a rede familiar ela protege um filho do outro. Às vezes você tem situações em que um filho é muito safo e o outro é um pouco mais inocente. Às vezes você tem um filho que é muito mais velho do que outro e a família tem o receio que um filho acabe passando a perna no outro. Você consegue fazer com que a rede familiar proteja um filho do outro, sendo dois filhos da mesma relação matrimonial.
Sim, você consegue fazer isso sim. Eu vou explicar por quê. Olha só. Olha só o poder, na verdade, que a holding familiar ela tem até para fazer isso. Quando você constitui um sistema de holding familiar, você faz com que comecem a incidir naquela estrutura patrimonial regras que antes não incidiam antes. Direitos patrimoniais que antes não existiam. Você faz com que determinadas normas que não se aplicavam àquela esfera patrimonial, determinadas leis que não se aplicavam àquele patrimônio, passem a se aplicar sobre aquele patrimônio. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Antes, você tinha o patrimônio em nome de pessoa física. Então, iria incidir sobre aquele patrimônio regras que incidiam sobre o patrimônio de pessoas físicas. Agora, o patrimônio que existe é um patrimônio dentro da holding familiar, dentro do sistema de holding familiar, e o que a família tem são as cotas. Ou seja, começam a incidir leis que incidem na estrutura de família. E na estrutura de família não, desculpa. Na estrutura empresarial. E essas leis, elas são mais abrangentes, são mais permissivas, são mais maleáveis. Elas permitem que você possa fazer mais coisa com o seu patrimônio do que antes você podia fazer se aquele patrimônio estivesse no seu próprio nome. E uma dessas leis é a lei número 6.404 de 1976. Que lei é essa? Com certeza você já ouviu falar. Que é a lei das essenciais, que permite que você e seus filhos possam fazer, como eu disse agora, mais coisa com o patrimônio do que se ele estivesse no nome de vocês. Então, vamos continuando aqui. Qual é a primeira coisa que eu chamo a atenção que essa lei vai permitir que você faça? Um documento chamado Acordo de Sócios. Como assim Acordo de Sócios? Lembra, agora você tem uma empresa ou uma estrutura de talvez mais de uma empresa que detém aquele patrimônio e a família detém a pessoa jurídica ou as pessoas jurídicas. Vocês agora podem fazer um documento chamado Acordo de Sócios. E nesse documento vocês podem estabelecer muita coisa. Muita coisa. Lá vocês podem estabelecer, inclusive, as regras que vocês querem que aconteçam entre um filho e outro filho dentro daquela estrutura patrimonial. Você pode estabelecer como fica a distribuição de valores entre os dois filhos, se algum bem for vendido, muito comum uma família que tem 2, 3, 4, 5, 10, 20 imóveis, colocar o patrimônio ali dentro, fazer um acordo de sócios que determine que o aluguel daquele outro imóvel vai para o filho A, e do imóvel esse outro vai para o filho B. Você pode estabelecer também que, caso esses imóveis, esses bens, esse carro sejam vendidos, o lucro proveniente, o substrato financeiro, o dinheiro que vem dessa venda se reverte em favor daquele filho, que é o detentor dos direitos sobre esses imóveis, sobre esses bens, podem ser imóveis ou qualquer outra coisa. Da mesma forma que a venda desses outros bens aqui vão se reverter em favor daquele filho. Então você consegue criar disposições patrimoniais ali dentro que vão determinar o que é que vai para um filho, o que é que vai para outro filho, quais são os poderes que os filhos têm, até onde esses poderes vão, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Isso é um documento que fica registrado em junta comercial. Ou seja, vocês criam regras que prendem os filhos ali de forma que eles não conseguem fugir daquilo ali. E essas regras vão além da lei, vão além da Constituição. Pelo STF, vocês podem estabelecer nesse acordo de sócios regras, inclusive ilegais. Como assim ilegais, Pedro? Eu posso criar regras que vão contra a lei? Pode, você pode criar regras que vão contra a lei, mas você não pode colocar alguma regra, criar alguma regra que afaste uma disposição de ordem pública, como por exemplo um prazo prescricional. E você também não pode criar regras que ataquem direito de uma terceira pessoa que não faz parte daquela família. Pô, se tem pessoa A e pessoa B, ou pessoa A, B, C e D, assinando aquele documento, que estão vinculadas àquele documento, eu não posso criar entre elas regras que implicam numa perda de direitos de uma outra pessoa, de um terceiro que não está dentro daquilo ali. Então você respeitando isso, você pode criar regras entre a família que fazem com que os dois filhos
não possam se meter dentro do patrimônio do outro, mesmo que eles participem da mesma estrutura patrimonial. E como eu disse, esse documento ele é público, esse documento ele é registrado em junta comercial, ou seja, eu vou falar um linguajar um pouco mais técnico agora. Esse documento tem efeito erga omnes, tem efeito expansível para terceiras pessoas. É documento público, então os filhos não podem, eles ficam amarrados. Eles só podem agir dentro daquele patrimônio. Então, se você tem um filho que é mais novo, é mais inocente, ou até é pessoa com deficiência, às vezes acontece esse tipo de situação. Você cria ali dentro disposições contratuais escritas mesmo no papel, é o preto no branco, que vão garantir que aquele patrimônio que pertence àquela pessoa, que pertence àquele filho, fique protegido ali dentro. E só se houver alguma movimentação patrimonial em benefício dele, ou com concordância seu, da sua esposa, do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira, ou de algum tutor, de alguma pessoa que você confia para cuidar daquele filho, daquela pessoa com deficiência, só com autorização, com concordância daquele grupo de pessoas ou daquela pessoa, e ainda assim, se for em benefício daquela pessoa, daquele filho, aí sim você pode fazer aquela movimentação patrimonial. E lembrando, tudo isso você cria no acordo de sócios. Você pode ser mais específico ainda do que a lei, inclusive. Você pode criar disposições que protegem o seu filho, que protegem a sua filha, que é inocente, que é muito novinho, que é pessoa com deficiência. Você pode criar disposições que protegem ele mais do que as disposições que existem hoje na própria lei. Isso tudo você faz no acordo de sócios, que é um documento que você passa a poder fazê-lo quando você tem uma estrutura que permite que você faça esse acordo de sócios sobre o seu patrimônio. E que estrutura é essa? A rodo familiar. Então, se eu tenho meu patrimônio, coloco ele dentro da rodo familiar, agora eu posso criar acordo de sócios que cria toda essa sistemática de proteção patrimonial sobre os filhos menores, sobre os filhos com deficiência, sobre os filhos que são muito novinhos, sobre os filhos que são muito inocentes, tá certo? Então vamos continuando aqui para mais uma dúvida que o pessoal passou. Voltando à holding familiar. Sabe uma situação que incomoda muita gente? As pessoas não percebem que isso às vezes acontece. Mas olha só essa situação que pode incomodar, na verdade, mais do que incomodar, pode indignar a pessoa. Que é quando o patrimônio que você deixa para um filho, normalmente com doação, aquela famosa doação de algum bem imóvel, com reserva de usufruto, se aquele filho falece, quem são os herdeiros daquele filho para quem você doou aquele patrimônio? Você, a princípio, pelo menos se aquele filho, por exemplo, não tem filhos, ou seja, você não tem netos. Aquilo ali volta para você, por herança do seu filho, para você e para o seu cônjuge. Ou então para o seu ex-cônjuge. Então olha só a situação que pode acabar acontecendo. Você trabalha a vida inteira para construir determinado patrimônio, pega aquele patrimônio, transfere para algum filho, que ele não teve filhos ainda, não se casou, infelizmente, muito infelizmente, uma dor muito grande, mas às vezes pode acontecer, ninguém está imune a isso, aquele filho falece. E aquele patrimônio que você trabalhou a vida inteira para conseguir juntar, colocou no nome daquele filho, quando ele falece, vai abrir o inventário dele, vai um pedaço para você e um pedaço para o seu ex-marido, ou um pedaço para a sua ex-mulher. Olha que absurdo você entregar esse patrimônio para essa pessoa, que muitas vezes já está em outra relação matrimonial, que muitas vezes já tem filhos de outra relação matrimonial. Ou seja, aquele patrimônio acaba chegando nos novos filhos do seu marido, do seu ex-marido, na verdade, da sua ex-esposa, do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira. Isso daí não acontece na estrutura de holding familiar. Vamos entender por que isso não acontece na estrutura de holding familiar. Quando você tem o seu patrimônio, além daquele acordo de sócio que eu tinha comentado, você cria outras regras que dispõem sobre o seu patrimônio. Outras regras que protegem o seu patrimônio. Algumas dessas regras permitem que quando há o óbito de algum filho, esse patrimônio dele não entre no inventário dele. Esse patrimônio dele, que está no nome dele, volte para você. Pois é, isso aí acontece na estrutura, no sistema de holding familiar.
Ou seja, se eu coloco um bem em si, um imóvel, por exemplo, no nome de um filho, mesmo que eu coloque aquele bem no nome daquele filho com reserva de usufruto, a propriedade, nua propriedade, não é verdade, ou seja, a propriedade despida daqueles direitos, do direito de propriedade em si, pertence ao meu filho, pertence à minha filha. Se ele ou ela falece antes de mim, infelizmente vai ser uma dor muito grande, mas com relação à parte patrimonial, aquilo ali virou herança dele para mim e para o meu ex. Na estrutura de rodo familiar, aquilo ali não vai para o inventário. Volta para mim, caso eu queira, claro. E aí agora eu faço o que eu quero novamente com aquele patrimônio. Se eu quiser passar para algum neto, para algum outro filho, se eu quiser doar para o porteiro, se eu quiser usufruir, se eu quiser vender, enfim, o que eu quiser fazer, aquilo ali volta para mim, sem necessidade, inclusive, de pagamento de imposto. Pois é, até esse benefício você tem na estrutura de rodo familiar. Se o seu filho falece, aquele patrimônio não vai para o seu ex, caso você já tenha separado, ele volta para você, caso você deseje. Mas isso você só cria, esse benefício você só cria dentro do sistema de holding familiar, tá certo? E vamos continuando aqui em mais um questionamento, que é o seguinte: dá para organizar a herança, inclusive de filho fora do casamento, que ninguém sabe, nem minha esposa? Olha só essa questão, muito frequente isso aqui, ó. Dá para organizar a herança, vou até reler aqui, ó. Dá para organizar a herança, inclusive do filho fora do casamento, que ninguém sabe, nem a minha esposa sabe. Essa é uma questão super polêmica. E eu digo o seguinte, dá, dentro do sistema de rodo familiar, dá para você fazer isso, porém, a coisa tem que ser muito bem observada, tem que ser observado caso a caso. Como eu disse, você deve lembrar, os filhos, eles têm direito ao pedaço deles daquele patrimônio, mas eles não têm direito, ao menos a princípio, a escolher qual bem vai materializar, qual bem vai corresponder àquela parte que ele tem naquele patrimônio. Ele tem um pedaço de herança, mas ele não tem direito a escolher o que é esse pedaço. Então o que você pode fazer é organizar a sua holding familiar de forma que você deixa reservado, esse pedaço do patrimônio que vai para aquele filho. Ou seja, o patrimônio que você quer deixar com esses filhos aqui, via de regra, aqueles filhos dentro do casamento, pode ficar dentro da holding familiar, você passa para esses filhos sem necessidade de inventário. O restante do patrimônio fica lá guardado no seu nome. Então, quando você vem a óbito, é aberto o seu inventário, esses filhos que já receberam esse patrimônio não vão receber nada. Aqueles outros filhos que ainda não receberam a parte deles vão ter direito a receber o pedaço deles. Vão ter direito a receber isso aqui e ponto final. Ninguém reclama, todo mundo está feliz. É assim que funciona. Só que, infelizmente, você vai acabar fazendo com que esses outros filhos passem pelo inventário, paguem imposto, percam parte desse patrimônio, tenham custo com advogado, com cartório de imóveis. Isso aí são custos que eles não precisam ter. Esse pesadelo do inventário, as famílias no Brasil não precisam ter. Então, o que é que você pode fazer? Você cria mais de uma estrutura de holding familiar. Uma estrutura de holding familiar para você deixar determinados bens em determinado quinhão, tamanho de patrimônio, para alguns filhos. E os outros bens que você quer deixar para outros filhos, você também coloca em holding familiar. Só que você coloca em outro sistema de holding familiar. Você cria mais de um sistema e cada um deles você destina à estrutura familiar que você quer destinar. Mas presta muito bem atenção, na verdade eu vou até repetir isso, tão importante que é. Não é qualquer situação, não é qualquer tipo de patrimônio, não é qualquer casamento, não é qualquer família que vai permitir que você faça isso, tá certo? Você vai precisar analisar a estrutura patrimonial que você tem para que você consiga verificar se você pode ou não fazer isso. Normalmente você faz isso onde? Na seção de viabilidade, que é onde você verifica a estrutura patrimonial da família e vê se é possível fazer isso ou se não é possível fazer isso. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver qual foi a próxima pergunta que o pessoal mandou. Sim. E o que é que você deve fazer em uma situação desse tipo? O que é que você deve fazer em uma situação em que há filhos fora do casamento? A primeira coisa muito clara que você deve fazer, acho que já está na sua cabeça se você está numa situação dessa, que é o seguinte: não deixar de modo algum
a situação para lá. Não deixe de modo algum a situação para lá. Por quê? Se você resolve hoje, isso custa 10 para você. Se você deixa esse problema para os seus filhos, além de toda aquela problemática que a gente vê por aí na mídia, você faz com que a própria solução desse problema ela seja uma solução muito mais cara. Então hoje para você é 10, amanhã para os seus filhos vai ser 100. Isso é perda patrimonial. Isso implica em perder aquele patrimônio que você trabalhou tanto para construir. Novamente eu digo, sem necessidade alguma. Quem é que vai ter patrimônio bloqueado? Quem é que vai ter briga na justiça? Quem é que vai se preocupar com arresto, sequestro, penhora, liminar? Esse tipo de bronca? São seus filhos. Ou seja, hoje a sua bronca é barata para resolver e mais simples do que aquela bronca que seus filhos vão pagar no futuro. Lá na frente, a bronca dos seus filhos vai ser muito mais demorada, vai ser muito mais cara, vai ser muito dor de cabeça. Então não deixe para os seus filhos a herança do processo judicial, principalmente no Brasil, tá certo? Como eu disse, se para você é 10, para eles vai ser 100. Então, como eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é não deixar que isso aconteça, é se preocupar com isso. Em seguida, outra coisa que muita gente pensa em fazer é usar um seguro de vida para reservar essa parte do patrimônio daqueles filhos que não vão receber o patrimônio que eu estou doando, por exemplo, para esses filhos de agora. Não pense em fazer isso. Não pense em utilizar o seguro de vida para equalizar o patrimônio entre os filhos que receberam parte da herança com outros filhos que não receberam parte da herança. Por quê? Por que você não deve fazer isso? Porque o seguro de vida, claro, se ele é feito certinho, se ele é regular, se ele não for feito que nem uma fraude, nada desse tipo, ele não é considerado patrimônio. Logo, ele não entra no inventário. Logo, ele não é tributado. Logo, ele não vem a colação. Ele não vem a soma do patrimônio que vai ser distribuída entre os filhos. O que é que acontece? Se você usa o seguro de vida para dividir, para equalizar, para igualar as partes que cada um dos filhos tem direito, você está tendo um grande problema. Porque o seguro de vida ele não é patrimônio. Então aquela pessoa que vai receber o seguro de vida, ela vai ter direito ao seguro de vida e mais ainda ao pedaço dela aqui no patrimônio. Se isso aí vai ser uma relação muito boa entre os filhos, muito tranquila, resolveu o problema. Eles vão resolver por si só, na base da sorte, tá certo? Se não é, ou seja, se você tem mais de um núcleo familiar, a probabilidade de dar problema é muito grande. E mesmo que você tenha a crença que não vai dar problema, ainda assim vale a pena você se planejar. Por quê? Ainda assim você economiza dinheiro. Então olha só. Como dica, não usa o seguro de vida para você equalizar, para você igualar os quinhões de cada herdeiro. E, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Enfim. Acabou aqui. Um detalhe. O seguro de vida você pode utilizar para igualar os quinhões dos herdeiros. Porém, dentro do sistema de holding familiar. Aí você consegue fazer, mas é um detalhe mais à frente, implica uma estratégia um pouco mais complexa, que nem daria para tratar aqui, tá certo? Então, se você gostou dessa conversa da gente aqui, comenta, curte, compartilha, manda para quem você acha que vale a pena, que vai gostar, que vai precisar dessas informações. E coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo o que você achou, coloca aqui embaixo alguma crítica, coloca aqui embaixo alguma pergunta, coloca aqui embaixo aquilo que você quer saber, ou então vai lá no Instagram, manda a pergunta, manda aqui embaixo também, eu respondo aqui embaixo se for mais simples, se for algo mais complexo a gente coloca, a gente cria uma live, cria aqui mais um episódio para tratar daquele tema que você quer que a gente trate, tá certo? Obrigado por assistir até aqui, muito obrigado mesmo, fica aqui no canal, curte o canal, na verdade, vem seguir o canal, se inscreve no canal, na verdade, para ter mais conteúdos como esse. Obrigado e até o próximo episódio do nosso projeto 7 às 7. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau!